Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta sexta-feira, dia 15 de novembro de 2024. Nesta edição, junto com Antônio Manuel Góes, iremos analisar os jogos das eliminatórias, né, que vai ser complementado o primeiro jogo dessa data FIFA nesta sexta-feira, mas já tivemos a seleção brasileira, o Paraguai com a Argentina, né, jogando também na última quinta-feira, além do Equador com a Bolívia. E a gente vai começar analisando justamente, né, só confirmando aqui os jogos, né, além do Brasil 1, Venezuela 1, Paraguai 2, Argentina 1. Paraguai vem aí com vitórias consecutivas. A Argentina, mesmo após aquela goleada de 6-0 na Bolívia, vem com resultados negativos, vem com derrotas. E o Equador, com o Plata, hein? O Plata brilhando mais uma vez, dois gols bonitos, fez 4-0 na Bolívia. Os jogos que irão complementar essa primeira sequência de jogos, dos dois jogos dessa fase das eliminatórias, teremos na noite dessa sexta-feira o Uruguai recebendo a Colômbia no Estádio Centenário e o Peru no Monumental de Lima recebendo a equipe do Chile. São os dois lanterninhas da competição. Mas Antônio Manuel Góes, o Brasil começou até bem, né? Primeiro tempo, digamos, um jogo nos tempos atuais de seleção brasileira. Aí pode até colocar, classificar de bom ou de aceitável, mas no segundo tempo já começou com a falha, né? 20 segundos, o jogador ali da Venezuela entrou sozinho, sem marcação, como quis. Ele podia até dar uma paradinha, pensar um pouquinho, né? Olhar para o lado, que ia fazer o gol. E o Brasil acabou empatando. Ainda teve, olha, quando a fase não é boa, até o melhor jogador do mundo, que é mesmo, Vinícius Júnior, perde o pênalti e ainda perde o rebote. Quando ele perdeu o pênalti, eu falei, vai fazer agora no rebote, tranquilo, aí perdeu também. Ou seja, vamos começar analisando, né, esse empate do Brasil, que, como resultado, a gente pode até dizer que seria bom, no empate fora, né? Mesmo com a Venezuela agora voltou a figurar entre aquelas equipes que podem ir para o Mundial, está em sétimo nesse momento, roubou a vaga da Bolívia. Mas, enfim, como é que você viu esse jogo do Brasil? Pontos positivos, pontos negativos, teve muito mais pontos negativos. Como é que você analisa? Um abraço. Olá, Júnior, amigos do BB Desporto. Júnior, apenas uma observação: a Venezuela não voltou, ela está chegando, porque ela nunca esteve, né, disputando. Sempre foi um tradicional saco de pancadas. Eu quis dizer em termos de classificação, que ela chegou a estar em sexto, aí caiu para oitavo, claro. E com o empate de ontem voltou para sétimo, que permite a ela, nesse momento, disputar a qualificação, né? Não, pois mas de qualquer maneira, a Venezuela, haja vista, Júlio, isso não é novidade. A Venezuela tem jogadores nacionais atuando em vários países da América do Sul e na Europa, né? Então não é novidade o crescimento do futebol na Venezuela. Essa história de se dizer, repito pela enésima vez, que o Brasil é o país do futebol, isso é uma frase tão mofada, tão embolorada, né? Porque já acabou. Há muito tempo. Aliás, nunca foi. Vamos ser bem a verdade. Porque o Brasil tem hoje 200 e poucos milhões de habitantes. 220. Alguns dias atrás. Pois é, então vem meio. O Uruguai, que tem menos de 4 milhões de habitantes. No Uruguai, que é menor do que o Rio Grande do Sul. O Uruguai, que sempre deu grandes jogadores do futebol mundial, na Europa em particular, a Argentina, né, também, e outros países como o Chile, a Colômbia, né, que também sempre tiveram jogadores proeminentes nos grandes centros do futebol internacional. Mas veja bem, o problema do Brasil, Júlio, é um problema já recorrente. O meio-campo do Brasil, apesar da escalação do Gerson, que vem fazendo uma campanha fora da curva do Flamengo, o melhor jogador rubro-negro da temporada,
de maior clarividência, né? De maior visão de jogo. Ele é o Gerson Júnior. Este ano ele faz jus ao pé da letra ao codinome de Coringa. Realmente ele joga em todas as partes do campo. Agora, é um jogador que tem uma capacidade ofensiva muito grande. Ele nunca foi um exímio marcador. Aquele Flamengo de Jorge Jesus, ele se revezava com o Arão, né, na defesa, mas o forte dele é exatamente no segundo terço do campo para frente, a armação de jogadas. E hoje com a vantagem de ele cair ora pela direita, ora pela esquerda, né? Então, quando o Flamengo atua conjuntamente com completo, né, com De La Cruz, que depois da Copa América teve lesões e não voltou bem, e mais o Arrascaeta, também abraços com a série de problemas físicos, mas o meio campo do Flamengo sempre teve em Gerson, nesta temporada, como seu grande nome. Gerson vai para a seleção. Mas ele vai para a seleção ao lado de quem? Do Bruno Guimarães. Aí escala o Dorival escala como terceiro homem avançado o Rafinha, que vem fazendo, diga-se de passagem, uma excepcional campanha nesta primeira etapa da temporada na Espanha, pelo Barcelona. E marcou o gol, né? Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o Brasil não tem, afora o Gerson que está chegando agora, ele não tem um meio campo pensador. Não adianta se fazer, porque o Vinícius Júnior perdeu o pênalti, não sei o que falando de tal. O Brasil está recheado de nomes diferenciados na frente, no ataque, e o meio campo é o meio campo burocrático. Veja os reservas que inclusive não são acionados. Qual a possibilidade de aproveitamento do Andrés Pereira? Por que ele é convocado? Ele teve a exceção daquele lance que ele ficou marcado na final da Copa Libertadores pelo Flamengo, mas ele mostrou no Flamengo que ele deu retorno no Flamengo. E voltou para o Flamengo e foi vendido ao atual clube dele, da Premier League, onde vem fazendo, onde é um dos grandes nomes da equipe. E se ele é convocado é porque ele pode ser aproveitado. Agora, eu entendo que não há tempo para treinamento, realmente. Então, daí, Júlio, há a necessidade imperiosa de o treinador, seja ele qual for, na seleção brasileira, tem que colocar em campo, na equipe chamada principal, os melhores jogadores onde eles atuam. Isso é um trabalho do scout da comissão técnica da CBF, para saber, na hora da chegada, quando chegam, se apresentam, se treinam e jogam. Então, tem que colocar em campo a margem das experiências que são feitas, são válidas. Só que não há tempo hábil, Júlio, para fazer experiência, porque é um jogo, daqui a 3 dias, 4 dias tem outro jogo. São jogos que valem ponto, né? Na tábua de classificação das Libertadores, das eliminatórias da Copa do Mundo. Então, o que acontece? O Dorival procurando se acertar. Agora tem uma questão também, Júlio. A dizer isso é chover no molhado. É Dorival o treinador ideal para a seleção brasileira? Essa história de porque o Dorival é uma pessoa correta, parte do princípio que todo mundo tem que ser correto, né? No futebol, dentro e fora de campo. O que não acontece com outros jogadores e treinadores. Mas, no caso, a emergência de cada rodada, Juninho, implica uma decisão do treinador para formar o time com o que ele tem de melhor naquele momento, nas suas respectivas ligas nacionais. A inclusão do Gerson, mais do que justa, isso é ponto pacífico. Agora, e o Guimarães? E, eventualmente, o André, que agora está lesionado, não foi cortado, mas está lesionado. E o Paquetá? Bem, você não tem. E quando tinha mesmo o Casimiro? Você não tinha meio campo pensador.
Porque o futebol hoje é de mais intensidade e tal. Sim, é mais intensidade. Mas a bola vai passar da defesa na transição do meio campo para o ataque. Isso não vai mudar. A questão da intensidade é outra coisa. Não, o fato da intensidade, o fato do futebol hoje ser mais intenso, mais rápido, mais corrido, não quer dizer que você não tem. O jogador vai ter que pensar de forma mais rápida. Só Sim. isso. Mas o jogador que pensa, que organiza a jogada, ele se adapta a qualquer esquema de jogo. Sim. Não tem essa, porque antigamente não tem, não é? É como. Eu tenho uma posição sobre, fazendo uma digressão aqui, o time do Flamengo. Aquela questão que eu até levantei uma tese de que a questão da cadência. Cadência não tem nada a ver com... Muita gente confunde, acha que cadência é devagar, quase parando. Devagar. Não. O cadenciado, jogo não. A cadência é exatamente a combinação da decisão com a velocidade, com o movimento que o jogador faz. Dessa junção nasce a cadência, que ela pode ser de mais velocidade ou menos velocidade. Aquilo que for exigido no jogo. Como o futebol hoje diz que tem muita velocidade, então vai se depender que essa cadência seja realmente mais veloz. Né? Aliás, eu estava vendo um jogo no YouTube antigo, foi aquela final Flamengo e Atlético de 80, né? O Flamengo ganhou de 3-2 com o gol do Nunes. Eu estava lá no Maracanã, enfim. E muita gente hoje fala também de forma equivocada, assim, as pessoas quando vão analisar às vezes, ou falam de menos ou falam de mais. Porque, por exemplo, dizer que claro que antigamente jogava de forma, não era tão intenso. Mas eu estava vendo daquele jogo Flamengo e Atlético, estava num ritmo alucinante. O Flamengo fazia os ataques ali, né? Inclusive tem aquela jogada tinha o overlapping, famoso overlapping, né? Que o Coutinho colocou com o Júnior, né? Que ele vem de trás naquele pique e tal para cruzar. Ou seja, o Flamengo tá, assim como o Atlético, jogar, claro, um pouco mais cadenciado como é que fala? Na expressão correta da palavra, mas não quer dizer que era tartaruga. Não. E devagar. o time. Devagar. Não, e você via muitas vezes o time saindo rápido. Agora, hoje, é claro, no futebol mundial, a velocidade é totalmente diferente. O futebol está muito mais intenso, muito mais rápido. Tanto é que, devido à sequência de jogos, jogando nesse ritmo alucinante, acaba ocorrendo, assim, se você não poupar o time, se você não mesclar, tiver um elenco forte, claro, tem que ter um elenco forte, não adianta. Hoje, eu estava até conversando com um amigo nosso em comum, o Arnaldo, né? E eu estava falando com ele concordou e também colocou essa tese que não é só para você colocar tudo isso em prática, jogar de forma intensa, né? Você tem que ter um elenco muito forte. Tem que ter um plantel, não adianta. Mas o futebol hoje é só dinheiro. Meu amigo, é a realidade. Os melhores times, quem tem mais dinheiro, vai sobressair. Um time. Não, e tem uma razão, tem uma questão, Júlio. O futebol hoje é mais intenso porque o condicionamento físico dos jogadores é muito maior do que há 30, 40 anos atrás. Claro. Né? Antigamente tinha jogador que até fumava. Pois sim. Não eram poucos, não, eram muitos. Muitos, dos quais a grande referência, entre aspas, do cigarro, quem era? Quem foi? Gerson, né? Canhotinha de ouro, né? Ficou estigmatizado quando ele fez propaganda na televisão. Rica. Lembra? Vila Rica. Exatamente, pois é. Eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Pois é. Então você vê bem. O que acontece? A questão da intensidade hoje, ela está ligada visceralmente ao condicionamento físico. É muito maior. Claro, isso não há dúvida. Agora, voltando ao meio campo, a questão, Júlio, é que não há... Eu estava fazendo aqui um levantamento rápido aqui sobre jogadores que faziam essa transição, que a gente dizia assim, era clássico. Ora, os jogadores clássicos jogavam bonito, tal, que esticavam a bola, tal, que faziam lançamentos, como dizia o Jorge Cury, de 30 jardas, 40 jardas, que ele usava
usava essa medida inglesa, né? Eu não sei porquê, mas é muito mais fácil. E o ouvinte não entendia nada, não sabia o que significava quantas jardas, né? E ainda repetia. E ainda repetia. Olha, fez um lançamento de 200 jardas. Sabe por quê? Eu depreendo que jardas é muito mais chique dizer jardas em cima daquela questão que a gente fala do cachorro vira-latas, né? Da síndrome do vira-latas. Se você dizer jardas aqui, que não é a medida nossa aqui no Brasil, mas você é diferente. 30 jardas, 50 jardas, né? Tudo bem, mas isso é outra questão. Mas veja bem, você tinha jogadores. Hoje, jogadores assim, do meio campo que fazem a transição, que são pensadores. Cito alguns, vou até esquecer alguns deles, mas, por exemplo, você tem no Internacional o Alan Patrick. Sem dúvida. Você tem no Cruzeiro o Matheus Pereira, que está na seleção. E por que não coloca para jogar? O Dorival não lança de saída? Ele é unanimidade. Ele é um jogador assim, meio. É tido até, dizem. Jogador joga meio à moda antiga. No futebol brasileiro, aquele chamado hoje clássico, só existe, né? Jogador clássico. Olha, só existe um jogador hoje das equipes do primeiro time do futebol brasileiro, que é a grande referência de meio-campo pensador. Você sabe quem é, você depreende. Quem nos acompanha também. Chama-se Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso. Neymar deve, em grande parte, claro, a parte dele também vale, lógico, em grande parte do seu sucesso naquele Santos, exatamente ao grande e excepcional garçom que era. Sevilha, né? Deixava ele de bandeja, dava de bandeja. É a função dele, porque ele tinha essa característica. Infelizmente, foi um jogador com muitas lesões, mas hoje, aos 35 anos. É o famoso meio-campista clássico, né? Você falou bem naquela época. Como você teve lá atrás Ademir da Guia, da Academia do Palmeiras, a intensidade fez com que aquele meio-campo mais cadenciado para partir dali em diante tivesse que apressar os seus passos. Então você tem, por exemplo, hoje, eu estava fazendo esse levantamento para dizer o seguinte, que os grandes pensadores do futebol, infelizmente, não são brasileiros. É mesmo. Hoje em dia, no Flamengo, o De La Cruz, o Arrascaeta, e agora chegando o Alcaraz, jogador de 21 anos, mas que tudo indica vai ocupar brevemente uma posição ali, né, no meio campo. Você tem no time do Palmeiras um jogador que já foi do Flamengo, mas ele hoje é titular absoluto, que é o Richard Rios. Muita gente minimiza, não, o Richard é um jogador, ele é voluntarioso, mas ele é aquele jogador que joga de cabeça erguida, ele é alto, forte e tal, então ele está fazendo, até ele tem sobressaído mais do que o próprio Rafael Veiga, que também é um jogador que é um ótimo jogador, é verdade. É um pensador. Mas eu quero dizer o seguinte, aí você tem, por exemplo, no Botafogo... Vem cá, já que você citou, no Botafogo, esse Botafogo aí... É isso que eu vou dizer agora. Botafogo tem dois. Tem o argentino Almada e tem o venezuelano Savarino, que ontem deu um passe para o gol de empate da Venezuela. Foi. O gol do Segovia. E tem sido no Botafogo um dos nomes preponderantes na excepcional campanha botafoguense. Então você tem, realmente, infelizmente... sim, aí eu vou falar, por exemplo, o Corinthians agora, apesar de tudo, tem esse Memphis Depay. O Memphis, sem dúvida. É um jogador que pensa o jogo. Aquele, o vascaíno francês, que eu esqueço o nome dele agora, como é o... Peraí. Estava aqui o nome dele agora. Pois é, o francês do Vasco da Gama, infelizmente, é um jogador que, dentro dessa loucura do calendário brasileiro, realmente é complicado para ele estar jogando domingo, quarto domingo, não dá, né? Mas é um jogador, é claro e evidente.
O que não é, por exemplo, Júnior, o Felipe Coutinho, que voltou para o Vasco, ele vai comandar. Não é característica dele. Inclusive, quando ele jogou no Liverpool, ele não era um pensador do Liverpool. Eu falo isso para dizer que no futebol europeu, você pega um jogador de 38 anos, quase 39, como é o Modric, para mim a grande referência, né? E continua livre, leve e solto, jogando tanto na seleção da Croácia como no Real Madrid. Olha, pensei muito aqui, fui lá, lembrei tal, Payet, né? O Payet, pois é, o Payet, com ajuda aqui, tá? Olha, com a ajuda do Santo Google. Exatamente, pois é, o Payet, quando ele bem, você vê a disposição dele em campo, onde ele se coloca para receber a bola, é porque, é bom que se diga, não tem uma correspondência no restante do elenco do Vasco da Gama. Ele olha para o lado, ele olha para o lado, aí fala, meu Deus do céu, né? Se eu tivesse no Botafogo, no Flamengo. Que o Vasco seja um time. Não. Tem um motivo, mas é porque. Mas, Júlio, é o seguinte, é porque, na realidade, naquele meio campo, tem algumas promessas, mas são promessas ainda do Vasco, jogadores que poderão aparecer. Não se firmaram ainda. Mas que estão recebendo, mas que podem se queimar, porque estão recebendo a responsabilidade de entrar em determinados momentos. E quando jogam bem, todo mundo vai achar que eles vão entrar bem toda vez, não jogaram bem. Não é assim. Jogadores em formação poderão dar alegrias à torcida do Vasco lá para frente. E por citar o Vasco, eu acho até, né, que o Vasco está fazendo, dentro das possibilidades dele, um bom campeonato, está ali no meio de tabela. Sim, claro. Também. Claro, mas a torcida, Júlio, da história, a torcida, seja de qual time for, a torcida acha, quando ele às vezes tem uma arrancada, não, desta vez vamos ser campeões, vamos ganhar título, não é assim. Todo mundo sabe disso. Mas, por exemplo... Mas para a gente prosseguir, focar um pouquinho mais agora nas eliminatórias. Sim, mas eu quero fechar a questão do problema principal, crucial, porque o Brasil não empatou ontem por culpa do Vinícius Júnior. Claro que não. Aliás, quando ele perdeu o pênalti e depois o rebote, na mesma hora, eu acho que para você também, para mim veio aquele pensamento. Aqueles colegas nossos geniais, né, que gostam apenas de ter retorno, né? Retorno seja nos likes e tal, vão dizer o quê? Tá vendo? O tal propagado, melhor jogador do mundo, perdeu um pênalti e ainda perdeu um gol no rebote. Quer dizer, oportunistas, né? Júlio, é bom lembrar que nessa Copa, nessas eliminatórias, o primeiro pênalti perdido lá atrás, quem foi que perdeu? Neymar Júnior. Foi ele que perdeu. Agora, já que eu falo do Neymar, eu falo o seguinte: continua. Qual é a obsessão do Vinícius Júnior? Do Dorival Júnior? Neymar na seleção. É o Neymar. Não, mesmo se lesionando de novo, né? Pois é. Vai ficar ainda por um mês. Ele vai voltar. Sim, o Neymar agora, a previsão de mais 6 semanas de recuperação. Mas isso é apenas uma previsão, porque ele vem de um ano parado. Outra coisa. E o Neymar já tem uma sequência de contusões nos últimos anos. Sim. Que complica mais ainda a situação dele. A questão é o seguinte: qual é o Neymar? Qual é o Neymar que ele espera? A pergunta que eu faço é o seguinte: o que representa o Neymar da seleção brasileira de conquista de títulos? Zero. Jogando uma Olimpíada, uma Copa América? Só isso. Isso, pois é. Então, tal história. O Neymar, o grande momento do Neymar foi exatamente no Barcelona, porque também no Barcelona, com Messi, Luizito Soares e mais é bom fazer um adendo aqui, eu sempre faço, porque a gente tem que analisar, claro, não é analisar por causa de... eu já vi muito colega analisar com raiva, porque o Neymar, não, a questão do Neymar fora do campo, ou até dentro do campo, não sendo profissional, é uma coisa. Agora, é bom citar que no Barcelona teve uma época, um tempo longo até, que o Messi ficou fora, né, e ele
Jogou muito, inclusive em uma final de Champions, sem o Messi, ele foi o protagonista, fazendo gol na final, jogou muito. Agora, só que foi um momento assim, numa carreira já que já vai de tantos anos, pequeno, né? Pequeno, porque o Neymar, ninguém discute que ele tem muito talento, mas um cara ter talento e não colocar em prática é o mesmo que não ter. Né? Quanto tempo o Neymar não joga futebol? Quanto tempo? Futebol Pois mesmo, é, no nível dele. um ano, mais de um ano, toda a Mas história. eu Então, diria uns 2 anos, pelo menos. agora, esses jogos são os últimos deste ano das eliminatórias, só no próximo Isso. ano. Agora a É. pergunta é essa: o Neymar vai. Outra coisa, como falei no início, jogadores são apresentam-se, treinam um dia, no outro vão jogar. É toda a história. Tem que O colocar os condicionamento melhores. do Neymar. E mais ainda, Júlio, e mais ainda é o seguinte: o próprio time do Al Hilal, do Jorge Jesus, já anunciou que não quer se desfazer do Neymar. Porque a história, a relação custo-benefício, um grande prejuízo, um buraco, um rombo que ele proporcionou ao Hilal. Ah, porque eles têm dinheiro? Não, ninguém rasga dinheiro. Ninguém Eles rasga contrataram o dinheiro. Neymar para ter o rendimento dentro de campo. Né? Então, mas não aconteceu. Outra coisa. Gente, olha, o Neymar é na boa, o Neymar hoje, e já não é, já tem um tempinho, muita gente não quer falar isso, é um ex-jogador em atividade. Até que ele prove o contrário, volte a jogar, ele é um ex-jogador em atividade. As pessoas, Aliás, não, Júlio, é um essa ex-jogador história de fora dizer de ele volta a atividade. jogar. Olha, eu vou radicalizar. Não acredito no Neymar mais em termos de futebol de alto nível. Porque Eu também, assino é embaixo. um ano, Assino Júlio, embaixo. um ano. Um Júlio, ano. um ano e. Hein? Eu digo, é Assino um embaixo, ano mais que de o Neymar ano. está fora. Um ano de futebol de alto rendimento, futebol de intensidade. E mais ainda, Júlio. O Neymar não é o pensador, nunca foi, não é característica dele ser pensador de Claro. futebol. Então, o problema que a seleção tem, a seleção está recheada de excelentes jogadores na frente, convocados. Né? Então, por exemplo, por que é que o Dorival Júnior também não colocou de saída o Luiz Henrique? Luiz Aí Henrique, coloca o Sabinho. o Porque o cara numa Sabinho, aí fase. entra a Não, o síndrome, cara vivendo. aí entra Não, a síndrome do vira-lata. É outra história. É porque o Savinho hoje está no Manchester City do Guardiola, que tem que pois é, entrar. tem que jogar. Claro que não. Um O Luiz excelente Henrique jogador. hoje, o Luiz Henrique hoje no futebol brasileiro está, na minha opinião, entre os 3 melhores jogadores do futebol Sim, brasileiro. entendeu? Tem um detalhe, Júlio. O que eu falei é o seguinte: você tem que colocar aqueles que estão fazendo a diferença no momento. Então, a Claro. história. E que na seleção, nesta seleção aí, ele mostrou. Já fez 2 gols, né? Tal. Então, é um jogador. Aliás, uma frase que você disse aí, que na seleção não dá para você, isso não é de hoje, não. Antigamente também, hoje talvez mais ainda. A seleção você tem que colocar para as competições, jogos de competição como é agora, os melhores que estão jogando o melhor futebol no momento, porque fazer teste não é o momento, meu amigo. Fazer teste implica em perder pontos, Sim, não é? você faz teste quando tem tempo para treinar. É isso que eu quero dizer. Você Claro, não vai ter para treinar. exatamente, mas não no jogo. Então, da Não no história. jogo Então, o desse. que é que ele tem que fazer? Então, cada rodada, Júnior, é uma etapa tal. Então, você tem que colocar aqueles que estão melhores em suas respectivas ligas nacionais. Aí sim, vai ter um Exatamente. número maior, então ele escolhe aquilo ao critério, de acordo com os seus. Que Olha, é outra coisa que não dá para a gente esticar muito aqui agora, mas, é, mas eu já falei sobre isso. Aí você vai fazer a. Não, você está fazendo, em função de você ser torcedor do Flamengo, não sei o que e tal. Júlio, quando a gente viu o Flamengo agora em 3 jogos, desfigurado com várias ausências, com um time com um treinador novo de 45 dias de atuação. Um time que, para jogar uma final de Copa do Brasil, e simplesmente nos 2 jogos amassou, o termo é esse mais usado hoje, amassou o Atlético Mineiro, tanto no Rio de Janeiro como lá em Belo Horizonte. Bem, esse Flamengo
a intensidade do jogo proposto pelo Felipe Luiz. Ele diz isso e repete, ele quer para frente, com pressão, não dando chance ao adversário. Veja bem, aí ficam dizendo, ele está sendo um seguidor de Jorge. E sem mérito de qualquer outro treinador que ele trabalhou, Simeone e tal, que é outro sistema e tal, e quem quer que seja. Mas ele também, ele diz na entrevista, não sei se você observou, ele diz isso. Eu tenho a minha ideia própria, já construí a minha ideia de jogo. Tanta verdade, Júlio. E a ideia de um treinador, de um profissional, é claro que ele vai beber na fonte, né, de outros que ele conheceu, que ele vivenciou. Mas a partir daí ele forma a ideia, até porque o Felipe Luiz, até porque o Felipe Luiz, né, ele é um diferenciado no mundo do futebol, gente. Ele, desde jogador, ele jogava e estava analisando, né? Então, ele é um diferenciado. O que eu quero dizer é o seguinte, é que ele, com muita personalidade, né, é o seguinte, tanta verdade, Júlio, que ele poderia muito bem, numa posição cômoda, com um emprego garantidíssimo de assistente técnico da CBF, quando foi convidado, aqui em janeiro, né? E ele não aceitou. Porque ele, como assistente técnico, que é a função hoje, por exemplo, do Juan, ele vai se cingir à ideia de jogo do treinador dele. Ele pode, quando muito, ponderar aqui, ali e tal. Mas será que o treinador vai aceitar a opinião dele? Seja quem for? E uma questão que eu quero colocar aqui, que é a seguinte, né? Os dois melhores times, né? O Palmeiras tem um elenco muito bom, a gente não discute, é claro que tem. Mas os dois times, né, o Botafogo, o Flamengo, que já vem, mesmo com toda essa loucura de técnicos e tal, o Flamengo ainda manteve, né, um padrão de jogo bom, mas agora com o Felipe Luiz, né, quando há aquela comparação com o Jorge Jesus, a comparação é apenas no sentido que o Flamengo era intenso e passou a jogar de forma intensa e a encantar novamente. O Flamengo está encantando. Você vê um jogo do Flamengo, como foi agora esses jogos contra o Atlético, e mesmo agora, quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro, você fica, né? Eu tenho um amigo meu, aqui de Portugal, ele viu o jogo de quarta-feira no 11, passou aqui no 11, né, que é o canal aqui da Federação. Ele, Júnior, eu fiquei encantado com aquele primeiro tempo do Flamengo. O time não é só jogar de forma intensa, é encantar, é a qualidade do time. Quer dizer, o Flamengo perdeu, estava sem vários jogadores, e como ele tem um elenco tão forte, tão capacitado, e o mesmo ocorre com o Botafogo. Eu sempre digo isso, o Flamengo ainda tem algumas peças ali, em termos de quantidade, que, ao meu ver, supera um pouco o Botafogo na questão de número. Mas o Botafogo, assim como o Flamengo, joga de forma intensa, propondo o jogo, tentando massacrar o adversário, como você citou bem aí. E a gente quer ver um futebol assim. O Palmeiras tem um bom time, sim. Agora, o Abel, por mais que seja um ótimo técnico, ele não é da mesma forma, ele não joga tão intenso como é um outro estilo. Agora, o time do Palmeiras tem um baita de um time, mas, na minha opinião, não sei se você concorda, Botafogo e Flamengo estão num nível acima do Palmeiras, independente da colocação que o Flamengo está agora e tal. Sim, claro. Então, é exatamente a angústia que eu fiquei ontem vendo o Jogo do Brasil e fazendo uma comparação com o time do Flamengo da véspera. Né? Veja bem, e considerando o Flamengo da quarta-feira, não foi o Flamengo do domingo, o Flamengo improvisado, jogadores que foram, inclusive, entre eles o Gerson, né? Aí você pergunta, você falou no começo, em algumas decisões da defesa do Brasil. Ora, para que ele convocar o Léo Ortiz, que hoje é unanimidade, ele é um diferenciado, né? E aí, bom, por que não colocaram o Léo Ortiz, que tem uma capacidade de sair jogando? Por acaso o seu Marquinho tem essa capacidade de sair jogando, como o Léo Ortiz joga? Ou o Magalhães tem? Não tem. Então, essa história, como eu disse, tem que colocar em campo aqueles que naquela emergência estão em melhor condição técnica em suas respectivas ligas nacionais. Você não pode estar aqui querendo inventar, não, mas aí sejamos honestos, né? É aquilo que você falou no início e eu também reforço.
gente, ser bom, a gente parte do princípio que todo mundo, até que o contrário é bom, né? É correto. A gente está analisando o técnico. O Dorival Júnior, com todo o respeito que ele merece, né? Aliás, o Brasil não é ele, não. O Brasil teria que ter um técnico estrangeiro, sim, gente. Pode ser aquele de Portugal, da Espanha, da França. Tem que ter. Porque por mais que a gente tenha aí... Não, Júnior, eu vou mais. Da Argentina. Da Argentina. Argentina também, pode ser. Argentina. Não, considerando, Júnior, nessas eliminatórias, claro, 80% dos treinadores das seleções que disputam as eliminatórias são argentinos. Essa é a realidade. Não, ontem na derrota da Argentina para o Paraguai, agora me falha o nome, o técnico do Paraguai também é argentino. Sim, claro. Não, ou seja, lógico. Aliás, eu vou querer ver o treinador do Paraguai está suspenso. Aí foi o seu assistente, estava ontem na mesa do campo. É isso, bem lembrado. Claro. Agora eu vou querer contigo, contigo. O treinador do Uruguai, que sempre teve bons treinadores, que é o Bielsa, argentino. Bielsa, claro. Não, eu vou querer contigo agora. Sou da argentino, não sou da argentino. Eu vou querer contigo agora, a gente está com 36 minutos já de programa. Eu vou querer que a gente analise rapidamente como é que você está vendo também, viu, né, no caso, esses 2 jogos de ontem, o Paraguai. Né? Aliás, foi criado todo um clima com um show antes do jogo, a torcida lá, o Defensores del Chaco lotado, né? Aquela pressão, e o Paraguai, de fato, né? Venceu de forma merecida a Argentina, de virada, 2-1, e no outro jogo, o Equador, 4-0 na Bolívia, com o Plata brilhando mais uma vez. Pois é. Sobre o jogo do Paraguai, houve um fato negativo, Júnior, que a Federação do Paraguai viu que qualquer torcedor entrasse no Defensores del Chaco com uma camisa de outro time, mas isso tudo tinha uma ligação ao Messi. O Messi, exato. Será que, por exemplo, a CBF, claro que você não vai... Um treinador do Brasil, um torcedor do Brasil, pode não, eu vou torcer do Brasil, mas eu vou vestir da camisa do Messi, que eu adoro o Messi, é um direito que tem. E ninguém vai proibir. Houve essa nota destoante e lamentável. Foi verdade. O Paraguai, dentro do seu limite, foi uma grande vitória. Porque, mas tem uma história, Júlio. A Argentina, o time da Argentina, está em fase de remodelação. Você tem jogadores aí que... Você tem, por exemplo... esse Almada, onde é que ele vai entrar no time da Argentina? Ainda não entrou, né? Do Almada. E outros mais que jogam aí no futebol europeu. Esse Alcaraz não é para agora, mas lá adiante, com certeza, ele vai para a seleção da Argentina. Então, a seleção da Argentina está hoje. Então, não dá para notar que o Messi está... Não é que ele seja desimportante, mas os outros jogadores estão com uma proeminência no jogo. Não se pode passar a vida inteira só dependendo do Messi. Claro. Quando precisa dele, ele vai lá e resolve. Diferentemente do Neymar aqui, né? Realmente precisava dele, ele não resolvia. Mas a questão é o seguinte, foi uma vitória que o Paraguai, que vem aí com uma sequência boa, está... O Paraguai está em 6º lugar, com 16 pontos, né? E chegou a sua 4ª vitória, né? 4ª vitória. Já entraria direto, né? Já entraria direto, exato. Mas você tem, por exemplo, o Brasil. O Brasil está momentaneamente em 3º, mas dependendo do jogo desta sexta-feira, quem é que joga desta sexta-feira? O Uruguai enfrenta a Colômbia, só que se o Uruguai, por exemplo, ganhar, ele passa, né? Mas se empatar... sim, claro. Se empatar, ele fica com 17 pontos, mas o Brasil tem mais vitórias. Então o Brasil permanece em 3º lugar. O Uruguai, se a Colômbia vencer, a Colômbia passa, né? A Colômbia vencer. A Colômbia já é a 2ª colocada. Já tem 19 pontos. Sim, exato, a 2ª colocada. Primeiro a Argentina com 22,
Primeiro a Argentina com 22, segundo a Colômbia com 19, terceiro o Brasil com 17, quarto o Uruguai com 16, né? Aí, ou seja, se o Uruguai empatar, o Brasil permanece em terceiro lugar. Se o Uruguai ganhar, ele vai para 19 pontos, iguala a Colômbia, né? E o Brasil fica em quarto, mas a 2 pontos apenas, tanto de Colômbia como do Uruguai. Agora, se a Colômbia vencer, ela vai chegar ao mesmo número de pontos e vitórias que a Argentina. Tem que ver só aqui o número de derrotas, de saldo de gol. A Argentina tem 3 derrotas, a Colômbia tem 1, né? A vitórias ficaria igual, e no saldo de gol, o saldo de gol da Argentina é de 13, a Colômbia é baixa, é 7. Né? Então, ou seja, mas ficaria empatado em pontos. Sim, ficaria empatado. Mas, Júlio, veja bem, esse caso que demos... O Equador, aí, não, e o Plata, hein? E o Plata, 2 gols... Depois, o jogador que está aí, que veio agora, marcou o gol do Flamengo do ano passado, está em alta, é mais uma alternativa que tem o Felipe Luiz, veja bem, no seu setor ofensivo, o jogador é 24 anos, novo ainda, né? Jogou no Flamengo agora, né? Então, da história. Eu quero falar o seguinte, na questão da seleção brasileira, para fechar. A seleção brasileira continua com o seu problema crônico. Você não tem, apesar da entrada do Gerson, deu um maior equilíbrio, né, ao meio-campo da seleção brasileira, mas continua ainda na mesmice, porque você tem muita distância. O Gerson, inclusive, Júlio, ontem terminou o Gerson jogando lá, tendo que recuar para fazer a marcação diante da pressão da Venezuela. Isso é impensável. Mas impensável. É impensável para aqueles que acham que o futebol do Brasil, mas não é mais. Né? E a Venezuela cresceu. E a Venezuela, ele enfrentou o Brasil de condição de igualdade. Jogando, a Venezuela, aquela Venezuela que, quando ia jogar com o Brasil, se perguntava de quanto é que ia ser o placar para o Brasil, a goleada. Isso acabou. Olha, mas ontem, só um dado a mais aqui, né? Só um dado a mais. Foi a primeira vez nos confrontos Brasil e Venezuela, lá na Venezuela, que o Brasil não venceu. Foi o primeiro empate, que o Brasil perde pontos. E outra a mais. Quando você cita aí que o Brasil não é mais o país do futebol, e eu vou até fazer aqui uma adendo, eu vou até fazer aqui uma comparação. É claro, quando começou a falar que o Brasil, começou a falar lá atrás que o Brasil era o país do futebol, a gente entende, porque ganhava, né, muito, né, ganhou títulos na década de 58, 62, 70, não sei o que lá e tal. Aí não ganhou, mas em 82 encantou o mundo, até ali, até 80, 86, né? A gente podia falar que o Brasil estava no... Mas pela questão de título e de times fantásticos. Mas só que você falar que é o país do futebol, que como todo mundo joga e ama futebol, tem nada a ver. O país, por exemplo, lá nos Estados Unidos, e você sabe muito bem que eu morei lá, eu convivi, vi ali o dia a dia, lá a gente pode... Por que o basquetebol americano, ele é, de fato, o melhor do mundo, disparado? Claro que vai ter ali uma seleção que pode jogar, tem várias seleções de altíssimo nível, pode chegar perto, mas você vê, Olimpíada, quem ganha? Estados Unidos, Dream Team, porque eles são, de fato, os melhores. Mas por que são os melhores? Porque na rua, nas praças, nos parques, você vê jogador não, o desportista que gosta do basquetebol, fazer jogadas geniais que você vê lá na quadra. Quer dizer, ali já está no sangue. Quer dizer, Júlio, você remete para uma questão que eu vou assim, pode soar... E nem todo mundo no Brasil é craque. Nem todo mundo no Brasil. O que acontece? Eu vou dizer uma coisa aqui, alguém diz, mas que tem que uma coisa com a outra? Tem. Com o crescimento, com a especulação imobiliária nos centros urbanos, as áreas disponíveis para os campos de várzea não existem mais. O que acontece? Aí você tem garotos, hoje são direcionados para as peneiras dos clubes. Aí chega uma multidão de jogadores, de garotos para treinar. É claro que a peneira é uma peneira.
Só vai ter o supra-sumo, aquilo que não passa na fresta da peneira. O resto vai embora. E então, da história, você havia antigamente, havia uma constatação de nós termos jogadores em todo lugar. Claro que não havia ainda o que hoje há, não havia empresário, não havia olheiro, nada disso que hoje tem, né? Há muito tempo já tem, então, aproveitamento desses garotos, né? Mas hoje em dia se restringiu muito, Então, cada clube da sua redoma, aqueles jogadores que passam na peneira, já começa a ficar super valorizado, né? Desde garoto ainda, o jogador. Então, já tem um empresário ao lado dele, da família dele, né? E outra, uma pressão, uma cobrança e uma pressão psicológica que afeta muitas vezes a carreira do jogador que aparece como um craque e depois não vinga mais, né? Não vinga. Eu já li a respeito disso. Por exemplo, hoje em dia, Júnior, e amigos do PB Desporto, a pressão do garoto começa na sua fase de formação inicial. Então, por quê? O pai dele, o pai e a mãe, tem que ganhar, faz cobrança a partir de casa. Porque sabe por quê? Sabe por quê, Júlio? Porque vem naquele garoto a grande oportunidade da independência financeira da família. Se isso tem um lado positivo, mas a forma como fazem, a pressão. E outra coisa, o garoto, em sua fase escolar, de ter que se direcionar para os estudos, tem que dividir também com o tempo que se dedicar, porque o pai está pressionando lá. O pai vai lá para os jogos, fica fora do lado, gritando e tal, vociferando com o filho. Né? E dentro disso que você falou muito bem, é muito fácil, né? Alguém chegar e falar: o fulano de tal é um enganador. Gente, não é assim que você analisa. Tem jogadores que poderiam sim ter vingado, ter virado um baita de um craque. Você vê que na base, quem sabe jogar, vai jogar sempre. Agora, tem a questão psicológica, sim. Tem aquela pressão que você citou bem agora aí, né, que começa já lá da própria família, aí vem lá um empresário, vem um clube, porque o jogador que tem uma habilidade. Eu já vi, até cobrindo Copa Gazetinha, você sabe muito bem, lá no Espírito Santo, jogadores fantásticos, jogadores de 13, 14, 15 anos, que você viu assim, esse cara vai ser um gênio. Não, quer dizer que ele esqueceu o futebol. Não, é porque a pressão vai muito da pressão de como é trabalhado esse jogador, todo o processo que envolve a formação do jogador. Então, a formação, como se diz aqui em Portugal, ela é essencial. Você não pode chegar e querer transformar um jogador num gênio logo. Sim. Tem um detalhe, da questão da formação. E fazendo uma correlação com a questão inicial do meio campo do Brasil. Por que você ter essa escassez de jogadores de meio campo, pensadores, diferenciados? Sabe por quê, Júlio? Porque na base, os jogadores já são preparados para jogarem pelo lado direito ou esquerdo e na frente. Por quê? Porque são jogadores que têm mercado no futebol. Jogador meio campo não tem esse mercado todo. Ele tem mercado, sim. Para poder ele se apresentar possibilidades de negócio, tem que ser um altamente diferenciado. Então, da história, então, o jogador, desde cedo, vai sendo empurrado para o lado, tem que jogar na frente, tem que fazer gol. Né? Tudo bem. Mas o pensador, ele faz gol. Ele faz gol. Mas quem tem que fazer gol em princípio, são os atacantes, claro. Né? Claro. É para isso que eles estão na linha de frente do ataque. Olha, mas vamos concluir, né, Antônio Negócio? 49 minutos já. Então, para fechar sobre a seleção brasileira. O problema da seleção brasileira, não sei quando vai ser resolvido, ou se vai ser resolvido pelo Dorival. Não acredito em ele, porque, como você frisou aí, eu corroboro, o Brasil, não nos enganemos. O Dorival Júnior, ele é um bom jogador, um bom treinador, provou e tal, mas não é também, dentro do futebol brasileiro, ele nunca foi considerado do topo, não, é bom que se diga isso, né? É um treinador correto, teve vários
vários sucessos, inclusive no Flamengo, mas ele não é aquela A cereja do bolo. A cereja do bolo, não é, né? Por quê? Na história. Então, meio campo do Brasil, vai ser o grande problema. Não adianta querer agora, a culpa é do Vinícius Júnior, a culpa é do Rafinha, a culpa é do Savinho, a culpa é do Luiz Henrique, a culpa é do Igor Jesus, ou de quem quer que seja mais. Você não tem quem organize, quem pense, apesar agora da chegada do Gerson, mas ainda é insuficiente para você fazer uma transição que tem o grande potencial desses homens do ataque. O que acontece? Joga-se nas costas dos atacantes a grande responsabilidade de vencer o jogo mas eles têm que ser municiados. Ficam isolados, eles têm que recuar, para fazer o jogo. Porque, só para fechar isso, e a pergunta que todo mundo diz, por que o Vinícius Júnior não joga na seleção que joga no Real Madrid? Não precisa responder. Porque no Real Madrid ele tem Camavinga, tem Memorado, tem uma série de jogadores e tal, né? Joga ao lado dele, que na seleção brasileira não tem. Então isso é fácil responder. Não tem. Nós não temos exatamente no processo de construção esse ataque excelente que nós temos de jogadores, conclua jogadas e faça muitos gols. Nós não temos exatamente um setor de usando esse termo agora, de engenharia do meio do campo, de formulação de jogadas para que o Brasil tenha sucesso. Ele vai se arrastando, vai se arrastando. E para fechar mesmo, eu diria que, assim como o Brasil tem essas deficiências, nós temos também, no meio do jornalismo, né, mais precisamente do futebol, né, uma deficiência para pensar, para analisar o futebol como ele é. Né, porque você vê comentários, esse que você falou agora aí, todo mundo cobra que o Vinícius Júnior não é o mesmo na seleção do que o Real, o fulano de tal não joga o mesmo ali no time tal, na seleção que joga no time dele. Gente, a explicação é essa. Nos times, nos melhores times, você tem o quê? Os melhores jogadores. Na seleção, você teria, né? A ideia era você ter os melhores jogadores. Às vezes até tem, mas o técnico não coloca. Aí fica difícil, meu amigo. Então, quando for fazer uma análise, né, você aí, né, colega do jornalismo também, estuda um pouquinho mais, se aprofunde um pouquinho mais, para não falar mais o mesmo, porque aí fica péssimo para você. Não é, não temos negócio, concorda? Mas porque, sabe, hoje em dia, na era das redes sociais, o que interessa para todo mundo, Júlio, são os likes e a tal da monetização. Que é sensacionalizar. É o sensacionalismo, é você falar, assim, analisar, se aprofundar, já era. O negócio é falar aquilo que dá um retorno imediato. Mas olha, a gente vai fechando essa edição mais longa, bem longa, mas acho que foi bem pertinente a gente abordar aqui várias questões, focando, claro, na seleção brasileira, né? E pegando, né, um gancho para outros assuntos que estão relacionados, porque a gente não vai analisar, por exemplo, um jogo da seleção brasileira, a gente tem que colocar todos os pontos, tudo está envolvido, né, que colabora para aquela situação, e nesse caso, no momento da seleção, que é preocupante, e é preocupante mesmo, não com relação à classificação, o Brasil vai se classificar, mas com relação a ter o sucesso aí no próximo Mundial, na próxima Copa do Mundo, e mais, no futuro da seleção brasileira, né? Aí para os próximos anos. Aliás, teremos uma edição ainda nesta sexta-feira da nossa Resenha da Bola, tudo ok, com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, vai falar sobre esse crescimento meteórico aí do Felipe Luiz como técnico do Flamengo, vai analisar o seu trabalho. Fernando César, direto de Curitiba, no Paraná, vai comentar, vai abordar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Santos subiu, né? Voltou para a Série A, uma bela campanha. O Mirassol, olha só, hein? 2 times, aquilo que a gente fala há muito tempo, 2 times do interior de São Paulo, do rico interior de São Paulo, praticamente também com a vaga assegurada, o Mirassol e o Novo Horizontino. Não é à toa que São Paulo tem aí, quando você tem cidades que têm uma estrutura, que têm dinheiro,
é muito mais fácil de você pensar que o time da cidade possa chegar à Série A. Diferentemente de gente que fica viajando, eu quero que o meu time está na Série B e vá para a Série A, né? Em lugares que não tem menor condição financeira, né, gente? Não daria, são times de Série C ou Série D. Série C ou Série D, pois é, mas tem gente viajando aí, inclusive colegas do meio, que viajam, né? Tem que jogar a Série A, tem que jogar como cada pálida, né? E é bom lembrar também que a outra vaga está sendo disputada aí, porque eu acho que o Mirassol e o Novo Horizontino, a não ser que eles percam os 2 jogos que faltam, mesmo assim ainda tem chance, mas estão com a vaga na mão de chegar. A outra vaga, a quarta, disputada de forma acirrada pelo Ceará e o Sport, só que o Ceará vem aí com bons resultados, o Sport está tropeçando, o Ceará, na minha opinião, tem grande chance de ser mais um time, voltar, né? E aí temos 2 times do Ceará, o Fortaleza e o Ceará, ou o Sport, se for o caso de Recife, de Pernambuco, no próximo ano. E Robinson Lessa vai também abordar a questão do Hugo, né? O Corinthians conseguiu um fiador, pelo menos é o comentário, um fiador, um banco aí que ainda não divulgou qual que vai contratar com esse dinheiro, com esse fiador, o Hugo do Flamengo. O Hugo que, todos nós sabemos, está tendo um papel crucial junto com o Memphis Depay também, para e outros jogadores, para o Corinthians sair do sufoco, né? Está praticamente aí fora da chance de ser rebaixado para a Série B. Enfim, confira logo mais, começo da noite aí no Brasil, mais tarde aqui em Portugal, a nossa edição mais uma da Resenha da Bola, com o melhor do mundo do futebol. Mais uma vez, Antônio Manuel Góes, um abraço. E você, olha, eu vou deixar aqui uma sugestão, um pedido para vocês lá nos comentários, depois que assistir esse vídeo, comentar, né, também a sua opinião sobre a seleção brasileira, o que é que você acha, o que é que tem que mudar, se é o técnico, se faltam alguns jogadores, alguns setores que realmente a gente tem deficiência, comente, né? Vai lá para somar aqui com o nosso canal. A todos um abraço e até a próxima.